A vida não pode decompor-se assim. Ela é una e, consequentemente, só pode ter por abrigo a substância viva na sua totalidade. Está no todo e não nas partes. Esse é um trecho do livro As Regras do Método Sociológico, tá? E escrito por Emile Durkheim. E eu quero começar o curso falando um pouquinho sobre a visão sistêmica da vida, tá? Emile Durkheim foi um sociólogo, foi um psicólogo social do final do século XIX. Então, quando ele escreveu essa obra aqui, As Regras do Método Sociológico, a gente observa que ele estava em ressonância com tantos outros cientistas da época, que já estavam observando que a solução dos nossos problemas, ela precisa de uma visão mais abrangente, mais ampla. Se nós tentarmos solucionarmos um problema observando somente, por exemplo, uma parte do problema, somente uma parte do corpo, uma parte da sociedade, uma parte da organização, uma parte da empresa, nós não vamos ter uma visão ampla do que está acontecendo no todo. Então, Emile Durkheim, como tantos outros cientistas do final do século XIX, eles trouxeram essa luz para a humanidade. Que luz que é essa? Porque o que estava acontecendo na época? E é importante a gente já começar a criar contexto. Então, houve um tempo onde a igreja ela solucionava o problema das pessoas, né? Então, assim, a igreja ela tem um papel, principalmente a igreja católica, tem um papel fundamental nesse processo da humanidade, de conhecimento, de crença, de fé. Acontece que depois da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, e eu peço para vocês que quem não sabe ou tem pouco conhecimento sobre, é importante pesquisar, pelo menos a título de curiosidade, a humanidade passou por uma revolução. Então, assim, os problemas começaram a crescer de uma maneira descontrolada, né? A pobreza, a miséria, a falta de saneamento, os problemas com morte precoce, os problemas de exploração, os problemas de saúde, de uma forma geral, tanto físicos, né, quanto problemas sociais, eles cresceram de uma maneira assim, fora do normal. Então houve uma necessidade de que nós tivéssemos respostas para esses problemas. E depois da Revolução Industrial, que é do século XVIII, então vocês vão observar que surgiram muitos cientistas, muitos pensadores, que vieram com a tarefa de dar luz para os problemas. Vieram com essa tarefa de explicar esses fenômenos que aconteciam na sociedade, em determinada pátria, né, em determinada comunidade, por exemplo. Então, Emile Durkheim foi só um de tantos cientistas que nos ajudaram a compreender esse processo, que é o processo da humanidade, né, que é o processo de resolução de conflitos, resolver problemas, tá bom? Então, assim, nessa época começou a entrar na humanidade o pensamento sistêmico, que é o pensamento mais abrangente na solução de problemas, né? Então, antes da gente falar de constelação, é muito importante a gente entender que houve um tempo onde que a igreja ela não conseguiu, não é que não conseguiu, mas ela teve uma dificuldade de explicar certas coisas porque houve uma transformação da humanidade. E aí onde a ciência entra em jogo, entra em campo, né? Para ela poder desmistificar os fenômenos, desmistificar os problemas e as questões em relação à nossa vida. E de lá para cá não parou mais de surgir estudos de caso, né, livros e conhecimento em relação à solução de problemas. O que acontece, gente, é que teve um momento que a ciência também teve suas dificuldades, né, em explicar certas coisas, e então
algumas pessoas, alguns cientistas, observaram que era preciso muito mais do que religião, muito mais do que ciência. É necessário ter uma visão quanto mais ampla, melhor. Né? Então, quando o Durkheim diz aqui, por exemplo, que a gente não pode entender a vida somente por uma parte dela, explicar o todo, simplesmente você pegar um pedaço daquela empresa e explicar o problema total da empresa só por aquele trecho que você acredita que é onde está o problema. Você não vai explicar o problema da família somente examinando uma parte da família. Você não vai talvez explicar o conflito do corpo só examinando um órgão em específico, percebe? E da mesma forma, a gente não vai ter um entendimento maior estudando somente uma pátria, somente um país, somente uma língua, somente a religião, somente a ciência. É importante nós estarmos abertos a todo e qualquer conhecimento, percebe? Porque a partir do momento que eu falo que esse conhecimento é menos do que aquele outro conhecimento, então eu estou, na verdade, excluindo, de certa forma, algo que talvez poderia ajudar na solução do todo. Então, gente, esse curso é um curso de constelação sistêmica familiar e empresarial, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Diego Fernandes Balheiro, sou cientista social de formação e de carreira e profissão sou terapeuta das constelações sistêmicas familiares e empresariais, tá? Então, antes de nós falarmos em constelação, é muito importante que nós tenhamos essa visão ampla da vida, percebe? Não uma visão estreita, né? Então, assim, quando nós tentamos tratar um grande problema, percebe? Simplesmente com a percepção de uma parte, então nós excluímos o todo, tá? Então é muito importante a gente usar todo o nosso conhecimento, todas as nossas crenças, todas as nossas vivências para solucionar os nossos problemas, os nossos conflitos, para nós conseguirmos alcançar a nossa cura. Percebe? Não existe conhecimento maior e nem menor. Tá? Então, primeiro, antes da constelação, a visão sistêmica da vida. Visão sistêmica da vida. Percebe? Quando nós tentamos tratar algo de forma mecanicista, não vamos só fazer um pequeno ajuste aqui, o problema só está nessa parte. Cuidado! Muitas vezes é preciso fazer muito mais transformação, muito mais percepção do todo, do que simplesmente ficar fazendo pequenos ajustes. Percebe? Então, assim, você não vai conseguir tratar problemas complexos com soluções pequenas. Muitas vezes nós vamos ter que elaborar solução, entende? Nós vamos ter que co-criar a solução. E a gente, o passaporte ou o portal para que nós consigamos criar a solução para os problemas e para os conflitos da nossa vida é ampliar a nossa visão. A visão sistêmica da vida, tá? Tratar o todo, né? Não achar que o problema só está na política, só está nos professores, só está na terapia, só está no meu pai, só está na minha mãe. Não. Muitas vezes um sintoma ele vai vir para dizer que existem muitas coisas que nós não descobrimos ainda, tá? E aí, ao invés de nós julgarmos, nós nos abrimos para a solução dos problemas. Então, primeira coisa, gente, visão sistêmica da vida, tá? Visão sistêmica da vida. Ampliar o mapa de mundo. A primeira coisa, ampliar o mapa de mundo. Percebe? Então, grande parte dos cientistas, dos biólogos, dos sociólogos, eles até mesmo mesmo os criadores da programação neurolinguística, né, os matemáticos, os engenheiros, eles perceberam isso. Que muitas vezes eu vou falar uma palavra aqui, o que dificulta justamente são os nossos padrões em relação à vida. Esse padrão de pensar as coisas de forma mecanicista. Esse padrão de pensar a vida de forma assim, talvez um pouco estreita, percebe? E o que pode fazer com que nós consigamos dar luz para o que precisa ser feito é justamente a gente
abandonar velhos padrões, velhas crenças e nos abrirmos para o todo, para a opinião do outro, para a opinião do outro cientista, talvez da área que eu não faço parte, por exemplo. E talvez eu como cientista social e como terapeuta possa aprender com um professor. Um professor pode aprender com um psicólogo pode aprender com um engenheiro pode aprender com quem é do direito, entende? E o adulto pode aprender com a criança. E a criança pode aprender, por exemplo, com a natureza, entende? Percebe? Tudo faz parte. Então, o primeiro passo, gente, visão sistêmica da vida, tá bom? Ok? E agora, falando sobre constelação sistêmica familiar, um pouco mais específico, esse trabalho maravilhoso que vem ajudando as pessoas no mundo inteiro, tá? As pessoas no mundo todo, foi criado por um teólogo e filósofo alemão chamado Bert Hellinger, tá? E Bert Hellinger, ele observou no seu tempo de padre que as pessoas se confessavam com ele e que a confissão delas mostrava muito os padrões que elas seguiam na família. Por exemplo, eu repito o sofrimento do meu pai, eu repito o sofrimento da minha mãe, por exemplo. Então, quando ele passou a estudar a psicanálise, e aí a PNL, enfim, ele chegou a uma conclusão, que não é porque você começou sofrendo que você vai terminar sofrendo na vida, tá? E aí, gente, a grande sacada do Bert Hellinger foi, não adianta só você se queixar, você vai precisar agir, você vai precisar fazer algo, você vai precisar reconhecer o seu sofrimento, e a partir desse reconhecimento, você vai criar uma nova vida, você vai criar uma nova possibilidade, percebe? Então, gente, Bert Hellinger deixou esse legado para nós, que é a constelação sistêmica, familiar e empresarial. Tá? Então ela serve para solucionar problemas na família e na empresa. E você pode constelar também tantas outras coisas. Por exemplo, eu não consigo vender a minha casa, eu não consigo vender a minha empresa, eu quero comprar uma empresa, eu não consigo, né? Eu quero ampliar minha empresa, eu não consigo, eu quero ter filhos e tem algo me impedindo, eu quero um relacionamento e isso me causa dor, percebe? Então a constelação sistêmica familiar, ela vai olhar para a solução, tá? E ela tem como base vários conhecimentos, várias ciências, né? Tem a Gestalt terapia, tem a programação neurolinguística, tem a análise transacional, percebe? Tem a terapia primal, tem a observação, tem espiritualidade, percebe? É uma gama de conhecimentos que tem numa ferramenta só. Por isso que eu acredito tanto nessa ferramenta, tá bom, gente? Então, assim, para aquelas pessoas que querem solução, que querem agir, a constelação sistêmica com certeza vai ser a ferramenta de transformação na vida de cada um de vocês, tá bom? Então eu quero desejar as boas-vindas para vocês. Esse primeiro vídeo é um vídeo de introdução, tá? Onde eu falei de forma básica o que é pensamento sistêmico e o que é constelação sistêmica. Tá? Então, revisando, pensamento sistêmico é um pensamento abrangente em relação à nossa vida, em relação às nossas crenças, à nossa religião, à nossa família, à nossa cultura, tá? Os nossos sintomas, tá? Percebe? E isso é visão sistêmica. E constelação sistêmica familiar é uma ferramenta que possibilita cura em nossa vida, tá? E o principal legado de Bert Hellinger é que não adianta se queixar, é preciso agir. E a partir da ação, gente, o milagre é possível, o milagre ele pode acontecer. Desde que você parta para ação, que você faça algo, tá? De maneira correta, né? E por isso que tem essa ferramenta tão maravilhosa que é a constelação sistêmica familiar. Sejam todos bem-vindos, um curso de muito proveito para todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.